me apresentar vocês. Meu nome é Andréia Justo, eu sou sócia da EWAX, eu estou na EWAX há quase 16 anos, desde a fundação da empresa, esse ano, 2019 a gente completa 16 anos. Então, minha formação toda na área de TI, sou engenheira de software, sou formada, tenho especialização em modelos de qualidade, CMMI, MPSDR, atuo como gerente de projetos. Então, quando comecei, estava mais focada para a parte de desenvolvimento de software e qualidade de software. Meus últimos projetos já não eram mais na área de TI, já eram de reestruturação de empresa, de abertura de centro de distribuição, então a gente acabou indo para outras frentes, além da área de TI. Então, são um pouco mais de 25 anos, eu estava fazendo as contas, eu já estou com mais de 30 anos de experiência em atuação de empresas grandes e atuação em projetos nessas empresas, né? Sou certificada PMP pelo PMI, já vão 12 anos da minha certificação, sou certificada CBPP pela BPMP, também sou Scrum Master, então eu gosto de reforçar sempre, no começo dos webinars, quando a gente começa a falar desses títulos todos, né? Na verdade, na UAX, a gente acredita que não existe bala de prata, né? Então, todas as metodologias têm coisas boas que podem ser usadas no ambiente de projeto e outras coisas que, às vezes, para aquela situação, para aquele cenário, para aquele nível de maturidade da organização, elas não são adequadas. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento de várias metodologias, várias formas de trabalhar, para a gente poder estar usando a mais adequada para aquela situação, para aquele momento da organização. Então, mas vamos para o nosso assunto, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre Design Thinking. Eu gosto, é um tema que eu passei a estudar nos últimos 3 anos, eu tenho estudado sobre Design Thinking. A gente tem aplicado bastante isso nas organizações e é sempre legal a gente poder estar compartilhando um pouquinho da nossa experiência, né? Então, vamos falar um pouquinho, para a gente começar a falar um pouquinho de inovação, né? Eu gosto muito desse gráfico, porque ele vai nos mostrando esses ciclos de inovação na linha do tempo. Então, se a gente voltar lá para 1750, a gente tinha ciclos muito mais longos para surgimento de novas tecnologias, surgimento de novos produtos. Então, as coisas eram muito mais lentas. E se a gente perceber nesse gráfico, com o passar do tempo, tudo começou a ficar muito mais curto, muito mais dinâmico. Então, se a gente pensar, às vezes é estranho, né? Hoje em dia, todo mundo tem um celular, né? Mas se a gente pensar, eu tive meu primeiro celular em 94, eu acho. Antes disso, a gente não tinha celular no Brasil, né? Então, é uma coisa muito recente. Hoje em dia, a gente não vive sem. Na época era aquele tijolão, hoje em dia é um smartphone, a gente consegue fazer tudo do celular. Tem gente abdicando de seus computadores para trabalhar com celulares, porque você consegue acessar tudo dali, você consegue controlar suas agendas, você consegue trabalhar direto no seu celular. Então, hoje em dia, cada vez mais rápido, as empresas estão lançando novas tecnologias, lançando novas ferramentas, se reposicionando, se ressignificando, que é a palavra da moda também, né? Se colocando numa nova, se reencontrando, né? Se colocando numa nova posição. E isso se torna essencial para as organizações, né? Que a gente compreenda que esses ciclos estão curtos e se a gente não acompanhar esse dinamismo, a gente vai morrer. Tá? Deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre o que a EWAX entende como inovação, né? Só para a gente, porque às vezes existem alguns entendimentos diferentes com relação à inovação, né? Quando a gente está falando de inovação na EWAX, a gente divide isso em algumas partes, tá? Então, inovação é algo diferente que aumente a nossa performance, que aumente a performance da nossa organização, né? Se a gente dividir isso em partes, como eu comentei, então vamos entender nosso primeiro pedaço aqui. Então,
O que é inovação, né? Inovação não necessariamente é uma invenção. Eu não preciso criar algo novo, excepcional. Não é isso exatamente inovação, né? Eu posso estar fazendo coisas melhores. Então, ela não precisa ser realmente nova. Mas ela tem que ser algo diferente. É uma forma diferente de fazer alguma coisa. Isso já é uma inovação. Eu tentar achar caminhos que me aumentem essa produtividade, eu estou praticando a inovação. E um ponto importante, a inovação precisa gerar retorno. Não adianta eu criar algo excepcional, algo uau, assim, que dá aquele impacto, mas isso não me traz retorno, ninguém usa, isso não gera dinheiro, eu não consigo monetizar isso. Eu não consigo quantificar o resultado disso. Então, na nossa concepção, sempre que eu faço algo novo, que eu crio uma nova forma de trabalhar, isso tem que ser convertido em algum retorno. E a inovação é muito mais do que novos produtos, né? Eu posso inovar na forma de construir esses produtos para torná-los mais baratos, para aumentar a minha rentabilidade, para que eu consiga melhorar a qualidade deles. Então, assim, eu preciso, quando a gente está falando de inovação, a gente tem que entender que não precisa ser nada disruptivo. Eu fazer algo melhor, de uma forma mais performática, eu já estou praticando a inovação. Então, sempre que eu falar de inovação, é nesse conceito que eu estou trabalhando, tá? Eu vou começar, sabe que a gente sempre gosta de conhecer um pouquinho o público que está trabalhando com a gente, né? Então, eu vou lançar uma perguntinha aqui para vocês, que eu quero entender como a organização de vocês promove inovação. Então, tem 4 opções aí, eu peço que vocês escolham e já eu fecho e compartilho com vocês o resultado. Só mais um instante, o pessoal está respondendo. Só mais um pouquinho, ainda tem gente respondendo. Legal. Vou fechar aqui. Deixa eu compartilhar com vocês as respostas. Então, o que a gente teve ali de respostas, né? 33% diz que usa brainstorming para a solução de problemas. Então, que é uma ferramenta já bastante utilizada, né? Vamos fazer sessão de geração de ideias. 29% as ideias são baseadas em insights individuais. Então, tem alguém lá que pensa e lança isso para todos e acaba implementando, né? Então, é um caminho também, mas é um negócio muito solitário. 20% diz que as ideias são geradas pela direção e a equipe só executa, então é o top-down, né? E 18% diz que tem um processo estruturado de inovação, onde deve ser feito registro de ideias e todo o monitoramento e acompanhamento disso. Legal o retorno de vocês aqui. Deixa eu ver se ele vai encerrar aqui para mim. Beleza, voltou. Eu vou fazer mais uma perguntinha para vocês, tá? Só para a gente fechar esse ciclo aqui. Mais para frente eu vou fazer mais algumas, mas serão poucas. Então, vamos lá. Próxima pergunta. Quando falamos de um processo de ideação, de geração de ideias, como a organização de vocês se posiciona, tá? Então, vocês têm novamente ali 4 opções. Peço que vocês escolham dentre as 4, para a gente entender um pouquinho qual é essa cultura da organização de vocês quanto a esse processo de geração de ideias.
Beleza. Só mais um pouquinho, já estou fechando. Vamos lá, fechando, deixa eu compartilhar com vocês. Então, vamos lá. Ó, a grande maioria respondeu que a organização, ó, a gestão, compreende que nem todas as ideias são implementáveis. Por isso é legal, porque a gente sabe que surgem várias ideias, mas nem tudo a gente consegue transformar em algo utilizável, em algo que gere valor, que aumente o resultado. Então, lembrando aquela nossa definição, né? 23% falam que compreende que o processo criativo requer dedicação, isso é legal também, porque às vezes esse processo criativo, a gente depende de tempo, de estudo para se inspirar, e às vezes não é no tempo que muitas pessoas esperam, né? Então precisa ter essa tolerância mesmo para esse processo criativo. 20% diz que tem baixa tolerância, dedicação ao processo criativo. Então, não acho que vale a pena esse tempo investido na criação e geração de ideias, e 5% diz que tem baixa tolerância a erros. Assim, quando a gente está falando do processo criativo, a gente tem um funil, né? Então, vão surgir muitas ideias, mas nem todas vão gerar os resultados que a gente espera no momento de ideação. Por isso é importante esse processo para a gente fazer a validação da ideia antes de efetivamente implementá-la, né? Então, muitas delas não trarão o resultado esperado. Deixa eu ver aqui se ele vai voltar. Beleza. Vamos lá. Eu estou com um delayzinho aqui na minha internet, tá? Aparecendo o slide. Então, quando a gente fala em inovação, a gente entende que a inovação ela acontece a partir da criatividade, né? Então, eu vou destacar aqui a questão do que é a criatividade. Então, a criatividade, a gente nasce com ela. Ela é uma habilidade que vem com a gente. Tem até uns estudos que falam que eles pegaram 100 crianças e 98% dessas crianças eram muito criativas, até uma determinada idade. Conforme essas crianças foram crescendo, elas foram sendo acompanhadas, a criatividade reduziu muito. E daí, quem fez a pesquisa questionou, né? Falou, tá, mas é porque a gente vai perdendo a criatividade no decorrer do nosso envelhecimento, o que vai acontecendo com o nosso cérebro? E, na verdade, está ali, né? A gente vai perdendo os estímulos. Então, a criatividade humana, que com os estímulos corretos, permite essa quebra de paradigmas, geração de novas ideias. Então, o que a gente vai acontecendo com a gente, conforme o tempo vai passando, a gente começa a exigir ou nos obrigar a ter uma aceitação daquele ambiente onde a gente está inserido. Então, a gente começa a bloquear a nossa criatividade. Então, a gente precisa estar constantemente estimulando a criatividade, porque a partir dessa criatividade bem estimulada, bem direcionada, aliando isso ao empreendedorismo, a gente querer fazer diferentes coisas, aí sim a gente consegue a inovação, que seria a aplicação de toda essa criatividade, bem estruturada, bem acompanhada, para que a gente possa gerar vantagem competitiva dentro das organizações. Então, é bem importante a gente entender essa questão da criatividade e dos estímulos corretos para a gente poder criar esse ambiente, essa cultura de geração de ideias. A gente vai entender um pouquinho mais para frente por que eu estou destacando isso, tá? Estímulos corretos. A coisa precisa ter uma certa ordem, eu preciso me utilizar de ferramentas adequadas para isso, tá? Mais uma perguntinha, falta pouco.
Eu sei que às vezes é chato, mas é importante a gente conhecer vocês. E a gente ter uma noção, porque a gente está com um público bem grande aqui participando, a gente já ultrapassou 200 pessoas participando online. Então é bem interessante que vocês me respondam aqui para a gente se conhecer melhor. Só mais um pouquinho, tá? Tem bastante gente respondendo ainda. Beleza? Vou encerrar. Deixa eu compartilhar com vocês. Então, quando falamos de implementação de uma ideia, a prática comum na sua organização é 36% disse que... agora apareceu. 36% disse fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, eu tenho a ideia, eu implemento a ideia, vou fazendo. Meio na loucura, porque a gente tem que dar resposta rápida, né? 27% gasta mais tempo no entendimento da necessidade. Então, qual é a real dor que eu quero atacar, que eu quero resolver, ou que eu quero diminuir? 22% começa o mais rápido possível a execução. Então, vou lá, entendo um pouquinho superficialmente a dor e ataco na solução. Vou para a execução, vou implementar para trazer resultado rápido. E 15% gasta mais tempo no desenho da solução do que no entendimento do problema. Deixa eu ocultar aqui. Vamos agora entrar. Vamos lá. Vamos começar a falar de alguns conceitos, né? Então, vamos entender o Design Thinking. Design Thinking tá na moda. O tema da vez, né? A gente tem ondas de conceitos novos que vão sendo lançados aí no mercado, porque a gente está se adaptando, a gente precisa fazer as coisas de forma diferente, é lá a nossa inovação, né? Para poder gerar mais resultados para as organizações, tá? Então, o que é o Design Thinking, né? É um conjunto de ferramentas, é um método, é um processo que vai auxiliar no entendimento dos problemas. E é importante a gente destacar aqui a questão, e o Design Thinking traz isso muito forte, a gente vai ver um pouquinho nos pilares, a questão da importância de eu entender qual é o problema. Porque só a partir desse entendimento, desse compartilhamento, que eu posso gerar soluções que resolvam esses problemas, que na maioria das bibliografias eles falam que são os problemas da vida real. Então, a gente precisa se utilizar de ferramental adequado para que eu possa compreender isso. Então, a partir do entendimento desses problemas, eu vou buscar alternativas de solução. Mas sempre é importante a gente destacar de uma forma visual. Então, a gente trabalha muito com essa coisa mais lúdica quando a gente está falando de Design Thinking. A gente enche paredes de canvas, de post-its, porque essa criação dessa imagem, dessa coisa lúdica na cabeça das pessoas faz com que elas se sintam parte daquele problema. Elas conseguem muito mais do que a leitura de textos longos, elas conseguem se posicionar, se perceber naquele ambiente, naquele problema que está sendo levantado, né? E, além disso, permite mais facilmente o conhecimento de quem está participando com tudo isso, com esse levantamento, com essas dinâmicas, com a utilização das ferramentas, as pessoas se percebem, tira a dor do outro, né? De quem está usando, de quem está tendo dificuldades, e a partir desse sentimento, e a gente trabalha, quando está trabalhando com Design Thinking, a gente trabalha muito forte essa questão de emoção, e por isso também essa questão do visual, quando a gente trabalha com a questão mais visual, o cérebro da gente ativa essa questão das emoções, dos sentimentos, e isso faz com que crie uma fixação muito maior do que essa questão textual. Então é muito importante, quando a gente fala de ferramental de Design Thinking, a gente compreender essa questão
do visual, dessa necessidade da gente estar envolvendo todo mundo e trabalhando com essas ferramentas visuais. Pilares do Design Thinking, né? Então, o Design Thinking, todo esse ferramental que é estruturado dentro desse método de geração de ideias, ele está nesses 3 pilares, né? O primeiro deles é a empatia, né? É sempre eu conseguir entender da melhor forma possível a dor do outro, através da prática da empatia, me colocar no lugar do outro, vestir os sapatos do outro para que eu possa sentir a mesma dor. E isso é bem importante, né? Porque por vezes a gente tem um saque na nossa empresa que recebe reclamações dos nossos clientes, mas a gente nunca se coloca naquela posição do cliente para compreender o que ele passou naquela hora, quais foram os sentimentos gerados nele naquela relação com a minha organização, para que eu possa, a partir daí, compreendendo melhor o problema real deles, e não criando situações que eu imagino, que eu suponho que ele tenha passado. Então, a prática da empatia é eu me colocar realmente no lugar do outro, né? Outro pilar muito importante no Design Thinking é a colaboração. Então, assim, tudo se constrói a muitas mãos. A gente monta sempre nesse processo de geração de ideias e de busca de soluções, é sempre uma equipe multidisciplinar que vai estar trabalhando, vai estar compreendendo através da prática da empatia, compreendendo o problema do outro e buscando em conjunto, é uma equipe que vai gerar ideias. Então, não são insights individuais. Claro que a partir de alguns insights individuais, eu posso estar construindo e materializando uma ideia mais consistente, né? A gente junta soluções alternativas e pode estar criando uma nova ideia que seja mais consistente, que resolva realmente os problemas da vida real. Outro pilar que é muito importante no Design Thinking, me coloco no lugar do outro, construo a solução de forma colaborativa, é sempre todo mundo junto, e eu materializo as minhas ideias através de prototipação. Então, é muito importante que eu consiga, antes de lançar uma solução, eu consiga materializar aquela ideia e validar se ela vai resolver aquele problema que eu identifiquei lá no começo. Então, a prototipação é um ferramental bastante usado quando a gente fala de Design Thinking. A gente precisa investir nisso, a gente precisa dedicar tempo a isso para conseguir sair do contexto imaginativo e materializar a coisa. Tá? Com isso, eu lançarei soluções, eu lançarei alternativas validadas previamente. Então, eu serei muito mais assertivo. Isso demanda mais tempo. No processo, pode demandar mais tempo, mas reduz muito o risco de eu lançar um produto que não resolve um problema. Acaba, muito pelo contrário, gerando um problema para a organização, porque eu vou ter clientes que compraram aquele produto, eu preciso manter aquele produto, eu vou ter que ter ações de solução de problema, de contorno de problema, caso aquilo não resolva um problema real do meu cliente, eu não atendo as expectativas dele. Tá? Então, a gente sempre que fala de design tem que ter em mente esses 3 pilares. Tá? E a prática do design thinking, como eu disse anteriormente, ela é muito visual. Eu preciso transformar um conjunto de informações em imagens. Então, a cabeça do ser humano, existem estudos sendo feitos sobre isso, ela fixa muito melhor, ela compreende muito melhor o cenário, a mensagem que eu quero passar para a pessoa, se eu me utilizar de imagens. Porque ali o que está escrito ali no slide, então, a gente vai ver com os olhos da nossa mente, né? Quando a gente imagina, visualiza uma imagem, visualiza uma solução, a gente passa a ouvir ou entender as coisas de uma forma diferente, tá? Tem estudos que falam dessa questão do funcionamento do nosso cérebro. Quando eu escuto uma coisa, ele vai ativar uma parte do meu cérebro, quando eu vejo alguma coisa, ele ativa uma outra parte. E essa outra parte que ele ativa, ela está muito atrelada a sentimentos. E quando a gente fala de consumo,
da nossa relação com o nosso cliente é uma relação, muitas vezes, de emoção. Então, eu preciso conseguir trabalhar com a minha equipe, entendendo essa questão das emoções, dos sentimentos, porque a partir desse entendimento, aí sim eu vou poder achar soluções mais inovadoras que resolvam aqueles problemas, que eu consiga fazer de uma forma diferente para tratar as situações do dia a dia dos meus clientes. É a última pergunta, tá, gente? Então, eu quero entender como que a organização de vocês vê a utilização de elementos visuais e lúdicos na organização de tarefas ou de questões de problemas do dia a dia, tá? Como as organizações de vocês veem isso? Então, tem 4 opções ali. Peço que vocês respondam. Acho que eu falei mais rápido do que apareceu, mas agora está tudo certo. A gente ainda tem algumas pessoas respondendo, já eu compartilho com vocês as respostas. Beleza, deixa eu fechar. Compartilhar. Então vamos lá, vamos ver se compartilha. Que ótimo que não está compartilhando. Tá, beleza, compartilhando. Então ali, 66%, nossa maioria absoluta, disse que a organização não interfere nessa definição se eu vou usar elementos lúdicos, se eu vou usar textos descritivos longos, então deixa a equipe decidir qual vai ser a forma de trabalhar nessa geração de ideias. 20% cobram e praticam no dia a dia o uso de modelos visuais. 11% acham que é perda de tempo e 2% proíbem a utilização de post-it e outros materiais similares. Eu já participei em algumas organizações que a gente não podia usar post-it. Então a gente falava, mas é a gente que vai comprar? Não, não pode. Questões de sustentabilidade. Aí a gente achou caminhos alternativos para isso, né? Plaquinhas com ímã para a gente colar na parede. Lá, por exemplo, a gente tem a parede possível de escrever, então a gente pode estar colocando os nossos materiais visuais, escrevendo tudo nas paredes. Então, deixa eu seguir aqui. Beleza. Então, deixa eu falar agora um pouquinho de Canvas, né? Falei de Design Thinking, dos pilares, de como a gente deve trabalhar com Design Thinking, essa questão visual. Vamos falar um pouquinho de Canvas, né? Então, quando a gente fala de Canvas, onde foi que tudo começou, né? Então, tudo começou, o Canvas começou a ficar mais conhecido com o Business Model Canvas, né? Em 2004, o Osterwalder, acho que é isso o nome dele, ele lançou um livro que é chamado The Business Model Ontology, onde ele começou a criar um vocabulário comum para a criação de modelos de negócio. Então, ele começou a usar essa nomenclatura padrão para que todos falassem a mesma linguagem. Em 2010, ele lançou o livro chamado Business Model Canvas. Então, onde ele pegou e organizou. Então, o Business Model Canvas é uma ferramenta de gerenciamento estratégico onde eu posso esboçar, desenhar modelos de negócio, né? Seja um negócio já existente para entender o comportamento ou um negócio novo que eu quero criar. Então, ele é um mapa visual, ele é dividido em 9 blocos. E cada bloco tem os seus temas específicos que eu preciso trabalhar. Então, com isso, eu consigo pensar de uma forma estruturada dentro do meu modelo de negócio, né? Então, vou criar um negócio novo, tem ali um conjunto de informações que eu preciso pensar nessa estrutura
estruturação. Então, essa é a ideia desse Canvas, né? Que eu consiga ter um método para desenhar um modelo de negócio, aqui no caso desse Canvas, para desenhar um modelo de negócio, que eu tenha o mínimo de informações que eu preciso para conseguir estudar e avaliar esse novo negócio, esse negócio existente, né? Então, são 9 informações ali que eles foram estruturados, que a gente colocou. Esse aqui é o nosso Business Model Canvas, que está dentro do nosso framework, né, o Axis. Então, a gente agrupou esses nove blocos, né, que é ali, quais são as principais parcerias que eu vou fazer, quais são as atividades principais que eu preciso executar, quais são os principais recursos que eu preciso, então, como eu vou estruturar esse novo modelo de negócio? Como é estruturado esse modelo de negócio atual, né? Então, qual é a minha proposta de valor? Então, o que essa organização se propõe a entregar, né, para o mercado? Para quem que ele vai entregar essa proposta de valor? Então, ali, através de relacionamentos com clientes, segmentos de clientes, que canais eu vou usar para entregar essa proposta de valor? O quanto vai custar isso? Tá? Então, qual é a minha estrutura de custos e qual vai ser a minha fonte de receitas? Então, a gente tem um conjunto de informações estruturadas de forma visual que vai eu criar esse modelo de negócio. Então, foi aí que tudo começou, né? Então, e hoje em dia, a gente tem Canvas para uma série de coisas, né? Então, deixa eu ir para o meu próximo slide aqui, né? Como é que a gente instrui no trabalho com o Canvas, né? Então, eu trouxe aqui até algumas imagens. Então, essa imagem aqui no quadro superior é uma foto da nossa sala lá na Neoax. Eu comentei com vocês que a gente desenha nas paredes, né? Então, essa é a nossa sala, a gente desenha os nossos canvas para a gente poder estar trabalhando. E aqui a gente tem exemplo de alguns outros canvas de projetos, onde a gente usa muito post-it, a gente vai construindo de forma colaborativa. Então, aqui, quando eu vou montar um contexto de processo, então aqui eu estou falando de BPM, de gestão de processos, aqui eu estou falando de gestão de projetos, então a gente usa Canvas em várias áreas de conhecimento aí, né? Avaliação de riscos. Então, a gente consegue construir em conjunto e quando as pessoas, elas recebem o seu bloquinho de post-it e elas podem ir respondendo ou tomando nota de questões que elas acham importantes naquele contexto que a gente está analisando, isso, além de promover um alinhamento, eu nivelo o conhecimento de todo mundo, as pessoas se sentem parte daquilo, sabe? Isso cria um engajamento bem interessante. Então, é muito importante que a gente construa os canvas, preencha esse material de forma colaborativa, a muitas mãos. Todo mundo vai ter o seu bloquinho de post-it, vai tomar notas e vai pendurando no Canvas. E o Canvas vai nos ajudar, porque ele está estruturado, ele está formatado de tal maneira que eu vou conseguir seguir um passo a passo, eu tenho um método para organizar isso. Então, a coisa não sai sendo feita de forma desorganizada. Eu tenho uma organização, eu tenho uma sequência de um grupo de informações que eu preciso parar e pensar em cada uma delas. Se vocês perceberem, também nos nossos Canvas, a gente usa algumas iconizações para facilitar, porque é aquela coisa da imagem, novamente. Então, a pessoa, quando ela vê qual é a missão aqui do processo, então, ela consegue entender que é aonde eu quero chegar, qual é o objetivo desse processo. Então, a gente tem alguns ícones aqui, que aqui na imagem não dá para ver, mas é importante a gente transformar, traduzir essas palavras em imagens, que também facilita no entendimento das pessoas, tá? Então, feito de forma colaborativa e a gente mantém isso exposto. É muito importante que esse material fique disponível, acessível às pessoas, para que a gente lembre sempre dos acordos e compromissos que foram separados. Então, quando a gente está trabalhando com BPM, com melhoria de processos, então a gente tem aqui, a gente criou um contexto do processo para eu estabelecer as fronteiras do que eu vou trabalhar. Então, às vezes a gente vê as pessoas saindo, ultrapassando essas fronteiras, a gente volta para frente do campo, vamos relembrar o que a gente trabalhou, então está aí para a gente estar constantemente acessando, então isso fica disponível. É muito mais fácil da gente estar trabalhando em
conjunto e criando esse ambiente colaborativo, está todo mundo ali. Às vezes, no decorrer desse processo, né, porque por mais que o design thinking seja um negócio visual, ele tem um método, ele tem uma sequência, ele tem uma organização que precisa ser feita, né? Então, ele faz uma certa organização para isso, para esse processo criativo. Então, é muito importante a gente entender isso. O design thinking, ele vai trazer essa organização. E o Canvas vai me permitir que a gente consiga organizar de forma estruturada isso e de forma visual para a gente ativar aquela parte do nosso cérebro que está bem atrelada à nossa criatividade. Então, aqueles incentivos adequados, corretos, para que a gente quebre os paradigmas. Então, quais são os benefícios que a gente tem com a utilização do Design Thinking com as ferramentas Canvas que vão nos apoiar na execução desse método, né? Então, a cocriação e a colaboração. Esse é um dos grandes benefícios, a gente tem percebido isso muito forte dentro das organizações, que a gente ganha jogo quando a gente cria essa visão compartilhada. Eu trago todo mundo para a mesma página. Então, eu fiz um trabalho no final do ano passado, onde a gente trouxe um grupo de 28 pessoas para a sala e a gente começou a apresentar alguns referenciais da empresa, qual era o tamanho, qual era o tipo de cliente que tinha. E daí você começa a ver a reação das pessoas que elas estão inseridas há muito tempo na organização e elas não têm noção de qual é o segmento que elas atacam, qual é o perfil dos clientes que elas mais atendem. Porque a gente entra na bolha do dia a dia, a gente não percebe isso. E quando a gente traz todo mundo para a parede, então a gente consegue criar essa visão compartilhada, sabe? Alinhar com todo mundo. E criando essa visão compartilhada, todo mundo participando da construção disso, gera compromisso. Então as pessoas se sentem parte e ouviram. Só a pessoa poder pegar o seu post-it e anotar sem críticas, isso é uma questão muito importante para quem está mediando tudo isso, controlar, porque a gente é muito de fazer as piadinhas, de fazer as brincadeirinhas, então quem está mediando precisa controlar isso, para que as pessoas se sintam à vontade. A vontade é o chapéu verde mesmo do brainstorming, né? A vontade para tomar nota das coisas e depois a gente vai fazer o crivo. O que comumente eu costumo fazer, a gente vai preenchendo, coloca tudo misturado lá nos Canvas, nos seus quadros, né? Mas coloca tudo junto e depois a gente vai fazer a leitura para ver se aquilo é válido mesmo em conjunto, chegar a alguns consensos. Daí as pessoas elas ficam mais protegidas disso porque ninguém vai saber de quem é aquela colocação. O próprio mediador faz isso. E quando a pessoa se sente à vontade, se sente parte daquilo, gera um compromisso, é muito diferente o resultado que se chega, sabe? Outra questão importante, outro benefício bem relevante, quando a gente fala de Design Thinking e Canvas, é essa linguagem amigável. Então, a gente cria os ícones ali, o negócio fica atrativo, é legal você ver esses Canvas nas paredes. A gente costuma encher as salas dos projetos que a gente conduz de Canvas, as pessoas olham aquilo assim, é fácil o entendimento, sabe? Então, a gente, por exemplo, no Canvas de gestão de projetos, a gente traduz aquela linguagem mais técnica para uma linguagem do dia a dia. Por vezes, a gente manda o nosso Canvas de divisão geral da iniciativa, manda para o cliente, pede para ele preencher. É muito mais fácil com os termos do dia a dia. Não adianta eu querer falar, quando eu falo de projeto, de premissas e restrições, isso é uma confusão na cabeça dos clientes. Então, se a gente usar uma linguagem mais rotineira, fica mais fácil. E depois a gente traduz. A gente que é técnico, porque a gente precisa saber. Então, a tradução dessa linguagem de uma forma mais amigável vai gerar fluidez da comunicação, porque está todo mundo entendendo, quebra esses bloqueios, porque eu sou da área de TI, né? A gente que é mais técnico, a gente costuma usar uma linguagem mais dura, mais fria,
E isso gera bloqueio de comunicação. Então, quando a gente cria esses templates, essas visões mais lúdicas, vamos dizer, isso vai gerar essa facilidade de comunicação, esse nivelamento de entendimento e quebra essas barreiras que são comuns no dia a dia. Outro benefício que a gente ganha, então, as pessoas fazem parte, estão ali envolvidas no dia a dia. Então, a gente gera esse alinhamento, está todo mundo participando, então está todo mundo alinhado com os objetivos do resultado daquele problema que eu quero resolver. Então, eu sei o que efetivamente está doendo, eu sei o que eu quero resolver, então isso fica muito mais claro para as pessoas envolvidas, né? Então, promove esse alinhamento, alinha as expectativas, quais serão as entregas, sejam dos projetos, dos processos. Então, as partes interessadas, elas ficam mais cientes e conscientes de qual o resultado que ela deve esperar daquele trabalho que está sendo feito, né? E a gente, com essa questão visual, consegue mostrar mais claramente como as coisas estão evoluindo. Então, isso facilita, quebra a barreira de comunicação, quebra aquela coisa de mudança, as pessoas ficam incomodadas. Então, se deixar tudo disponível, fica todo mundo mais livre para questionar, para ir direto aos assuntos, para ir lá e ler sozinho e compreender, porque está tudo disponível e acessível, e numa linguagem clara. Então, isso gera engajamento, isso promove alinhamento. A gente tem percebido cada vez mais no dia a dia dos nossos serviços o quanto isso ganha jogo. Faz muita diferença no dia a dia, na condução do projeto e na conquista dos nossos stakeholders. E assim, voltando para o nosso tema de inovação, né? Inovar é um desafio competitivo ou é questão de sobrevivência, né, hoje nas organizações? A gente já sabe, lembrando lá daquela curva, aquele gráfico que eu mostrei no começo, que hoje em dia já não é mais um desafio competitivo, é sobrevivência. Se a gente não inovar, até um tempo atrás, assim, aquela empresa ali, ela se destaca porque ela é inovadora. Não, ela é diferente das demais porque ela tem inovação. Isso não existe mais, isso aí já não é mais diferença para ninguém. Isso não sustenta uma organização. Hoje, ser inovador é uma questão de sobrevivência. Então, sendo uma questão de sobrevivência, isso precisa fazer parte do plano estratégico da organização. As organizações, elas precisam buscar criar uma cultura de inovação. Tá? E quando a gente fala em organizações inovadoras, precisam, para sobreviver, criar essa cultura, o que eu quero falar? A gente precisa ter desenvolvido na organização, vamos pensar no nosso BSC, né? Mais um Canvas aqui, um Canvas do mapa estratégico, também um negócio lúdico, visual, fácil de entender, a gente vai preenchendo com post-it da mesma forma que os demais Canvas, né? Então, definido ali o nosso BSC, né, a parte de aprendizagem e crescimento. Então, a gente precisa, quando falar em criar uma cultura de inovação, a gente precisa desenvolver a capacidade de inovação dentro da organização. Então, a partir desse desenvolvimento de capacidade de inovação, a gente passa a ter pessoas motivadas e inspiradas para inovar. Até quando eu estava conversando sobre isso com o Rovino, ele falou, pô, legal, né? Daí a gente prepara todo mundo, sai todo mundo dos treinamentos, fazem treinamento de design thinking, fazem treinamento de design sprint, de uma série de ferramentas que a gente tem aí para a geração de ideias, e elas saem todas enlouquecidas, chegam lá no seu departamento, vamos inovar, que show, foi muito legal aquele curso, e chega lá, e aí? Como é que eu promovo inovação dentro da minha organização? Né? Então, aí cabe a questão de criação de métodos. Então, para a gente poder inovar, não basta a gente ter pessoas com mentalidade inovadora dentro da organização. A gente precisa definir ferramentas para que isso aconteça. Que é o nosso design thinking. É o método. É a forma como eu vou
trazer, então é a organização com métodos e ferramentas para que eu possa me aproveitar daquela capacidade inovadora das pessoas. Eu fui lá, criei conhecimento, criei essa visão de que existem ferramentas, mas elas sozinhas não vão conseguir inovar se eu não criar um método. E aí a criação desse método é a utilização de ferramentas de forma estruturada, aplicando os Canvas, para aí sim eu ter esse ambiente inovador. E que na EUAX a gente chama de programa de inovação, onde tudo começa com essa organização do ambiente, né? Eu vou criar uma estrutura de inovação, com cultura de inovação, pessoas preparadas, equipe desenvolvida para isso, estrutura processos para que eu possa ter essa inovação sendo feita de forma organizada, e a partir dessa configuração do ambiente dentro da organização, a gente vai para a questão de ofertas, novos produtos inovadores, ou onde eu vou mexer em performance desses produtos, novos serviços, posso trabalhar com inovação no quadrante ali da experiência dos nossos usuários, né? Então, promover o envolvimento com o cliente. Então, eu tendo esse processo, eu consigo trabalhar essas outras frentes, esses outros pilares aqui desse programa de inovação, de uma forma mais fácil, mais ordenada, buscando os devidos resultados, dando a visibilidade para a organização onde eu vou chegar. Lembrando lá o nosso conceito, né? Inovação não precisa ser a criação de algo novo, pode ser fazer algo diferente, mas que gere valor, que gere percepção de performance para quem vai utilizar e para a organização que está criando essa inovação. Tá? Então, o nosso programa de inovação, a gente estrutura ele dentro desses 10 temas para que a gente possa estar criando uma cultura de inovação dentro da organização. Então, não adianta eu exclusivamente capacitar pessoas e elas chegarem alucinadas, cheias de vontade, cheias de gás na organização e quer inovar, não tiver um método. Então, o Design Thinking é esse método que vai me permitir a utilização desse ferramental do Design Thinking, que vai me permitir ter esse método estruturado para a geração de ideias. Deixa eu ir para o próximo slide. Então, só para a gente fechar. Então, assim, dentro do nosso site, a gente tem o nosso Canvas de visão geral da iniciativa, que a gente disponibilizou. Então, assim, a gente sugere que vocês entrem lá, baixem o Canvas, tem a gravação dos nossos webinars também relacionado à utilização de Canvas, como ele vai melhorar a parte do planejamento de projetos, como ele ajuda nesse sentido. E, assim, a utilização de Canvas, dessas práticas do Design Thinking, elas promovem dentro da organização essa cultura de inovação, tá? Então, é bem interessante os resultados que eles podem gerar dentro da organização. Acabei com o nosso conteúdo aqui, agora eu me coloco à disposição para responder as perguntas de vocês. Então, é sempre importante a gente ressaltar, né? É um prazer a gente compartilhar um pouco da nossa experiência aqui com vocês, nos colocar à disposição para ajudá-los na solução de problemas. Então, assim, se vocês tiverem necessidade, alguma dificuldade, fiquem à vontade para nos acionar. A gente sempre gosta de conversar e buscar soluções em conjunto com vocês para resolver os problemas do dia a dia. Então, agora eu vou me colocar à disposição para as perguntas. Deixa eu abrir aqui. As perguntas que eu já tenho, já vou voltar lá para não perder nada. Vamos lá, vamos lá.
Acho que a gente tinha algumas pessoas com todas respondidas. Deixa eu ver aqui. Aqui. O Alfredo perguntou, qual é a sua técnica para minimizar a ansiedade em ter a versão final? Algo comum na condução de equipes de processo. Assim, Alfredo, a gente trabalha muito com as práticas de projetos ágeis. Então, a gente busca quebrar as entregas o máximo possível para começar a dar visibilidade. Então, assim, quando a gente está falando de transformação de processos, coisas que a gente comumente bate e busca praticar. A etapa inicial de processos, que é o as-is, essa etapa tem que ser muito rápida, né? Se o meu objetivo for transformação e melhoria de processo. Se for documentação de processo, aí é diferente. Mas se a gente for pensar em gerar soluções para aqueles problemas, essa parte inicial de entendimento da situação ela precisa ser muito rápida. Porque senão a gente despende muito tempo, além das pessoas começarem a confundir realidade com desejos, e a gente perder um pouco o passo, eu tenho que começar a gerar valores. Sempre que a gente fala em geração de ideias, surgem muitos quick wins. A gente tem um Canvas, inclusive, para isso. Quando a gente começa a trabalhar a geração de ideias, a gente qualifica e já destaca o que é quick win, porque o cara já pode chegar no dia seguinte e começar a promover essa mudança, essa nova prática, porque às vezes são coisas muito fáceis, muito simples. Eu fiz um ano e pouquinho atrás, numa empresa de Santa Catarina, no mapeamento de processos, e durante a reunião de mapeamento do as-is, nós ficamos 3 dias fazendo isso, durante o mapeamento do as-is, tinha pessoas que falavam assim, mas por que ele tem essa planilha que ele usa ali e eu não tenho? Então, rapidamente você consegue ter um ganho de performance só com esse compartilhamento de informação. E isso já reduz a ansiedade. Você começa a perceber resultados, tá, Alfredo? Então, essa prática ali do construir junto, do compartilhar essas informações, ela vai trazer ganhos, esses ganhos rápidos, eles geram essa redução da ansiedade. Espero ter te respondido. Luana, a Luana perguntou se a gente pode compartilhar a questão da pesquisa, eu não sei se ela quer compartilhamento do resultado da pesquisa, então vai estar lá no material gravado, você tem os resultados da pesquisa. E ao final do ano, a gente deve fazer uma coletânea desses resultados e disponibilizar como um material. A gente já fez o de BPM referente ao ano passado, os nossos webinars do ano passado, então está disponível lá no nosso site, fiquem à vontade para baixar. Então, o Márcio questionou aqui como a gente pode fazer o link do DT com o Canvas. Na verdade, o Canvas ele é todo baseado nas práticas do Design Thinking, né? Então, a gente vai ter Canvas para a parte de entendimento do problema, então tem um conjunto de Canvas no nosso framework, a gente tem isso, né? Então, tem um conjunto de Canvas que vão me entender, vão me ajudar no entendimento desse problema. Então, aí a gente já usa a parte do visual, a prática da colaboração, porque está todo mundo junto, trabalhando nessa construção, nessa visão do problema de forma alinhada. Então, eu posso usar, por exemplo, uma ferramenta do Design Thinking, que é a jornada do cliente, para eu entender o problema. Então, é uma ferramenta visual que eu posso construir em conjunto. A gente, na UX, tem variações do Design Thinking, da jornada do cliente. A gente tem o que a gente chama de jornada simulada, onde a gente cria personas, e os próprios colaboradores da organização vão simular uma jornada sob a perspectiva daquela persona que eles escolheram. A gente tem também a jornada observada, onde a gente vai a campo, olhar os clientes e essa relação dos clientes com a minha organização e ver quais são os sentimentos que eles expressam. Tem também a jornada do cliente oculto. Então, são ferramentas do Design Thinking que a gente traz com modelos, templates visuais,
que a gente vai construir isso em conjunto, tá, Márcio? Deixa eu ver aqui. Então, o Denis questionou como você tem percebido a maturidade das empresas com relação ao design thinking. É algo que elas estão buscando ou algo que precisa ser mais explorado? Denis, as empresas estão buscando muito forte a utilização de ferramentas de geração de ideias. Tá? E o design thinking, ele traz, a gente consegue rapidamente fazer essa geração de ideias de forma ativa, tá? Então, a gente tem feito alguns trabalhos por aí com relação a isso. E tem acontecido muito de busca de capacitação com relação ao design thinking. Então, é algo que está, como eu disse lá no começo, ele está bem em moda. As organizações estão buscando isso porque cada vez mais elas estão percebendo que é questão de sobrevivência, você se aplicar de ferramental que vai trazer ideias mais consistentes, porque a gente tem aquele processo todo que trata desde a concepção do problema, o entendimento do problema, até a prototipação lá, que vai materializar a minha ideia e me permitir validar antes de eu lançar o produto no mercado, reduzindo os meus riscos de lançamento de produto. A Maria questionou como usar design thinking para inovar quando o retorno da organização não é o lucro. É que daí você está buscando algum benefício, né, Maria? Então, mesmo que o retorno não seja financeiro, eu sempre espero algum retorno. Então, a justificativa sempre vai ser eu chegar num resultado que vai melhorar a vida de alguém, seja de forma financeira ou através de algum outro benefício que se traga, né? Então, a forma de se vender a ideia que está sendo proposta é sempre através do benefício que ela vai trazer, né? Seja ele financeiro ou não. Então, quando a gente fala lá em quantificar aquela questão da definição de inovação, que a gente fala em quantificar, é poder mensurar isso, essa performance, né? Esse resultado, não necessariamente é dinheiro, né? Pode ser através de benefícios que eu traga para a comunidade, para um grupo de pessoas, né? Deixa eu ver aqui. O Carlos perguntou qual a dificuldade ao tentar usar o design thinking. Carlos, a gente percebe em algumas organizações a dificuldade da gente criar os times colaborativos, os times multidisciplinares, tá? Então, às vezes, a gente tem dificuldade da disponibilidade das pessoas, porque a gente vai ter que colocar 15, 20 pessoas dentro de uma sala para a gente trabalhar a geração de ideias. Então, isso às vezes gera problemas. Outra questão que a gente percebe algumas vezes é essa formação desse grupo, né? A gente tem algumas pessoas que têm a liderança mais forte e podem interferir nas pessoas que são mais acanhadas. Então, o mediador tem um trabalho muito forte aí de promover, fazer com que as pessoas se movimentem, controlar um pouco aquele líder que, por vezes, começa a criticar ou julgar as ideias que estão sendo geradas pelos outros, e também fazer com que aqueles que são mais acanhados tragam à tona a sua visão, a sua perspectiva com relação à solução daqueles problemas. Então, é bem interessante isso, essa questão do comportamento da gente conseguir juntar esses grupos multidisciplinares, essa disponibilidade, essa questão dessa formação desse grupo, porque sempre tem alguns que puxam mais algumas coisas, e às vezes a gente, como mediador, vai precisar dar uma controlada nisso, tá? O Márcio, deixa eu ver o que ele perguntou aqui. Quando podemos eleger um processo para identificar se é factível utilizar a trilha do DT? Então, sempre que eu tenho um problema, Márcio, eu posso estar usando o Design Thinking. Né? A questão é que ferramental eu vou usar. Vou usar jornada do cliente, vou usar segmentação, análise de segmentação de mercado. Então, a gente precisa entender qual é a raiz daquele problema, ou melhor, qual é
visão daquele problema para a gente entender quais são as design thinking, tá? E o Canvas vem pendurado como ferramenta que vai ajudar nessa construção de ideias. Então, o Fernando questionou qual é o primeiro passo para montar uma estrutura de inovação na organização. A gente começa sempre pelo diagnóstico, né? Entender qual é a cultura daquela empresa, né? Porque, assim, dependendo da cultura, a gente pode seguir caminhos diferentes, né, Fernando? Então, a gente tem alguns radares, que a gente chama no nosso framework, onde a gente consegue avaliar alguns pilares de inovação e entender qual é o melhor caminho a se seguir. Tá? Então, primeiro, a gente precisa entender essa cultura, como é a cultura da inovação na organização, para poder dizer qual é o melhor caminho a se seguir. O Alessandro perguntou quais são os principais critérios que vocês usam para priorizar ou cortar ideias quando se tem um problema em análise. Então, assim, a gente tem usado uma ferramenta bem lúdica para escolher as ideias, tá? Pelo menos as ideias que eu vou aprofundar o entendimento. Porque, assim, num primeiro momento, numa sessão de ideação, vai sair uma lista de ideias que eu vou precisar fazer para passar para o segundo passo, né? Para ver se aquela ideia realmente é possível de ser implementada, ela é factível, ela vai resolver o problema. Eu consigo sustentar ela depois, quando eu lançá-la comercialmente. Então, a gente seleciona ideias para ir para a fase de validação, vamos chamar assim, através de protótipos ou de algumas outras condições de validação que a gente pode estar usando. Então, a gente usa uma ferramenta, a gente dá bolinhas adesivas para as pessoas e elas vão selecionar as ideias que elas acreditam que efetivamente vão resolver os problemas. Então, a partir dessa votação, a gente vai passar para o próximo conjunto de ideias, que a gente passa para o próximo passo, tá? Então, o grupo que está ali junto, gerando as ideias, eles vão individualmente fazer essa votação. É assim que a gente tem trabalhado em algumas empresas, tá? Outras empresas a gente pode passar por pitch, vamos pegar todas as ideias e vamos defender perante um grupo. Então, a gente detalha um pouco mais a ideia, faz pitch session, vende a ideia, então vai depender de cada organização. O que a gente mais tem usado é a votaçãozinha com bolinhas adesivas, o pessoal vai lá e pinga na ideia que gostaria de ver implementada, tá, Alessandro? Então, tudo é muito lúdico mesmo no Design Thinking e tudo feito de forma colaborativa. Por isso, ganha o benefício do engajamento, tá? As pessoas compreendem um pouco como aquilo vai resolver o problema da vida real, tá? Um ferramental do Design Sprint, que é uma variação ali do Design Thinking, né? A gente usou internamente na EWAX isso. E no Design Sprint existe uma figura que eles chamam que é a figura do definidor. Então, esse é o cara que, em última instância, tomaria a decisão, tá? Seria o patrocinador do projeto, tá? Tomaria essa decisão. Suliane. Deixa eu ver o que ela colocou aqui para mim. Estamos aplicando Design Thinking no nosso ambiente aos poucos e temos visto bons resultados. Porém, não a empatia é algo que ainda exige muito esforço. O que indica para estimular a empatia entre os colaboradores da organização? Então, assim, Suliane, a gente fez alguns trabalhos e foi bem interessante de personificação da persona, de quem a gente quer representar naquele problema, né? Então, a gente começa a construir, a gente tem o nosso canvas de persona, a gente começa a contar a história. E a gente vai pegar algumas pessoas dos grupos de trabalho e ele vai começar a contar a história dele como se ele fosse aquela persona. E você começa a materializar isso, sabe? E é engraçado que as pessoas elas começam a sentir, elas começam a associar aquele perfil, aquela persona, a pessoas da vida real. E a partir daí elas começam a entender um pouco mais como aquela pessoa se... Porque a gente traz um pouquinho, a gente
história, como desde que ela nasceu até aquele momento que ela já viveu, o que ela gosta de fazer, o que ela passa no dia a dia dela, quais são as dificuldades, o que ela sonha. Então a gente vai escrevendo tudo isso e a gente começa a sentir como se aquela pessoa fizesse parte do nosso dia a dia. E a partir daí melhora bastante essa questão da empatia, tá? De eu perceber aquela pessoa como um ser humano que sente, que pensa, que fala. Então isso é bem... Tem surtido bons resultados, tá? A Jéssica perguntou, teremos acesso ao material? Sim, Jéssica. Nossa, Jéssica, tomara que esteja tudo bem ali. O Rio de Janeiro está meio complicado hoje mesmo, né? Bastante chuva, então eu espero que esteja tudo bem. Então, esse material, como eu tinha comentado lá no começo, vocês vão receber o link com a gravação dele, tá? Então, vai tá tudo disponível lá no nosso site. O Eduardo está me questionando em quais áreas a gente aplica em tudo. Até para fazer esse webinar aqui, a gente faz o nosso storyboard, primeiro monta a nossa historinha. Eu mostrei a foto lá da nossa parede, que legal, faz parte do nosso dia a dia, a gente planeja as nossas coisas nas paredes da empresa, tá? Então, a gente usa cada vez mais forte isso dentro da organização, tá, Eduardo? O Alessandro está me perguntando se Lean e Design Thinking tem alguma relação. Então, é assim, né? A gente não pode descartar essa relação, porque quando a gente fala de Lean, de fazer os Kaikaks, fazer os Kaizens, a gente tem muito de protótipo, a gente tem muito, eu lembro de alguns projetos que eu trabalhei de Kaizens, a gente fazia mock-up, porque a gente estava fazendo transformação de processo de forma colaborativa, porque eu trazia a equipe que está no dia a dia, então eu estou usando um pilar do Design Thinking, então é todo mundo junto, trazendo suas dificuldades. A gente desenvolvia um mock-up, a gente ia fazer uma melhoria da linha, por exemplo, a gente desenhava no chão e simulava como ficaria a movimentação da pessoa, a melhoria de linha. Então, a gente consegue usar algumas ferramentas do Design Thinking em conjunto com as ferramentas do Lean, sim. Tá? Espero ter respondido, Alessandro. Deixa eu ver aqui, o Eduardo também me questionou. O Eduardo quer saber em quais áreas da EUAX utilizam o Design Thinking em projetos. Então, a gente usa, vamos lá, ferramentas visuais em algumas empresas do grupo, tá? A gente usa, lá nas empresas de desenvolvimento, a gente usa ferramentas visuais para planejar os projetos. Projetos de desenvolvimento de novas ofertas, a gente usa Design Thinking. Então, assim, a gente usa, na maioria das coisas, a gente usa os nossos campos, a gente constrói as coisas de forma colaborativa, tá, Eduardo? Então, a gente usa, sim, no nosso dia a dia, Design Thinking e os nossos canvas, tá? Fabiola, depois de feito o mapa, de quanto em quanto tempo você sugere revisitar o planejamento? Você está falando de projeto, tá, Fabiola? Você está falando do nosso canvas de projeto, porque, como eu disse, a gente tem canvas para planejamento estratégico, a gente tem canvas para BPM, a gente tem canvas para projetos. Então, temos canvas espalhado em todas as nossas áreas de conhecimento. Então, se for de planejamento de projetos, a gente trata esses documentos sempre como documentos vivos, né? Então, a gente, se vai surgindo alguma coisa que vai clarear mais o entendimento das pessoas com relação àquele contexto que a gente tinha traçado,
preenche mais um post-it, coloca lá, promove a comunicação disso no decorrer da execução. A Camila perguntou se é possível utilizar as práticas de storytelling com design thinking. Storytelling é uma das ferramentas que está dentro do nosso frame de design thinking. Na verdade, o design thinking não é um frame, é uma toolbox, que é um conjunto de ferramentas, então storytelling é uma forma. E assim, né, para a gente conseguir promover o engajamento das pessoas, promover esse alinhamento, a gente tem que estruturar essas informações, como a gente vai passar as informações para as pessoas. Isso é o storytelling, né? É como eu vou estruturar as minhas ideias para poder passar a mensagem adequada, de uma forma visual, e conseguir atingir o público que eu quero comunicar, né? Então, o storytelling é uma ferramenta que está dentro do design. O Douglas questionou se existe diferença entre Canvas e Kanban. Então, é que Kanban, você está falando de que tem Kanban de planejamento de projeto, onde você vai organizar as suas tarefas, né? O seu sequenciamento de coisas. Ou o Kanban, quando a gente fala de manufatura, existe o Kanban lá que vai me mostrar se eu tenho que fazer reposição de estoque, se eu não tenho que fazer reposição de estoque. Então, existem vários tipos de... Mas é uma ferramenta visual, então, visual, seja do contexto que ele tiver inserido, né? Então, tem um objetivo muito similar ao Canvas. Deixa eu ver, acho que não tenho mais perguntas. Beleza, então, pessoal, não temos mais perguntas. Agradeço aos 100 que ficaram até esse momento aqui com a gente. Espero ter contribuído para esse conhecimento, tenha contribuído para o dia a dia de vocês, e novamente me coloco aqui à disposição, caso vocês precisem de ajuda, entrem em contato com a gente lá no nosso 0800 ou lá no chat do nosso site, que vai ser um prazer poder ajudá-los. Tá? Muito obrigada a todos e até a próxima.